Glória a Deus. Neemias capítulo 12, versículo 43. Vamos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Muito fraco, né? Vamos todos juntos aí? Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Observe aí se tem alguém sem a Bíblia e compartilhe a palavra com essa pessoa, né? Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico de Neemias 12, 43. E no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia se ouvir de longe. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Louvado, glorificado é o Senhor, digno de receber todo louvor e toda adoração. Queremos te agradecer por esse momento, por esse dia. Muito obrigado por estarmos na tua casa nesse domingo, nesse início de semana, e nos apresentamos diante do Senhor, pedindo que a misericórdia, a graça do Senhor nos encha poderosamente. Que o Senhor ministre ao nosso coração agora a tua palavra de poder, a tua palavra de cura, a tua palavra que alegra, a tua palavra que transforma, a tua palavra que tem um poder sobrenatural. Fale conosco em o nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de você se assentar, diga para 3 pessoas, Shalom, meu irmão. Glória a Deus. Podeis assentar. O desafio, né? Ou o desafio da fé exponencial. É o tema da ministração hoje, que nós queremos ministrar ao nosso coração. Tanto ao meu coração, como ao seu coração. E às vezes a gente se pergunta, por que eu devo estabelecer alvos? Nós não somos espirituais? Por que eu tenho que pensar grande? Por que eu tenho que sonhar? Por que eu tenho que ter uma fé grande? Nós cremos que Deus, Ele tem metas grandes para cada um de nós. Nós cremos que Deus tem sonhos grandes para cada um de nós. O texto mencionado durante o vídeo da campanha de 2 Coríntios fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para a sua vida. Você recebe? Diga glória a Deus. Diga eu recebo todos os planos que o Senhor Deus tem para a minha vida. Então nós temos que crer que Deus tem grandes metas para nós, irmãos. Por exemplo, Deus, Ele quer salvar hoje os 7 bilhões de pessoas que habitam no planeta Terra. Essa é a meta do Senhor, esse é o projeto de Deus, esse é o alvo do Senhor. Então, isso é um alvo, ou seja, é algo exponencial, é algo grande, é algo extraordinário, e eu tenho que ter fé para algo grande na minha vida. Eu tenho que ter fé para algo extraordinário na minha vida. Estabelecer prioridades, produzir persistência, não desanimar diante dos primeiros embates, não desanimar diante das setas que o diabo, das setas que o diabo lança contra nós, né? Obrigado, Mancida, que a Bíblia chama isso de dardos inflamados do diabo. São mentiras que o diabo lança na sua vida, para você não usar a fé, para você não ter desafios, para você não participar de nada, para você não estabelecer alvos na sua vida. Mas é preciso que isso, o desafio de uma fé exponencial, produza na nossa vida persistência. Sonhar grande é algo exponencial. Comece pequeno, mas sonhe grande. A mesma energia que você gasta para sonhar pequeno é a mesma que você gasta para sonhar grande. Só que há um princípio, né? Há um princípio do Senhor, quando nós estabelecemos essa campanha de 40 dias de propósito. E qual é o princípio? É ter um pensamento exponencial, é ter um pensamento grande, é ter um pensamento de fé grande, que realmente Deus vai fazer alguma coisa,
que eu vou finalizar esses 40 dias e a minha vida não vai ser mais a mesma, a minha família não vai ser mais a mesma, o meu casamento não vai ser mais a mesma, o meu relacionamento com Deus não vai ser mais o mesmo, as minhas finanças não será mais a mesma, o ministério meu na igreja, no reino do Senhor, não será mais o mesmo. Então este é o princípio de sonhar coisas grandes, este é o princípio de ter uma fé grande, de ter uma fé exponencial. Se você quer que Deus faça algo realmente grande na nossa família, na família IBNV, né? Durante esses 40 dias de propósito que nós vamos começar na próxima semana, né? Você vai ter que aplicar esse princípio da fé exponencial, que serão 40 dias impactantes, serão 40 dias que Deus vai falar com você através da palavra. Nós estaremos usando esse livro, né? Uma vida com propósitos, para que eu estou na terra. Aqui tem devocional para 40 dias. 40 dias, todo dia tem uma devocional, com textos bíblicos, com palavras que o Senhor inspirou, para poder ministrar ao meu coração, para poder ministrar ao seu coração. Ou seja, nós seremos expostos 40 dias à palavra do Senhor dos Exércitos. E não há nada, absolutamente nada, que possa resistir ao poder da palavra do Senhor Deus. Então nós teremos dias maravilhosos, mas é preciso entrar, é preciso crer que a minha fé é uma fé grande, a minha fé exponencial, que a minha fé é uma fé enorme, que vai trazer um milagre, vai trazer o sobrenatural, que esse princípio vai acontecer na minha vida, em todas as áreas da minha vida, porque Deus quer nos multiplicar, irmãos, Deus quer que nós cresçamos. Então, para isso, nós vamos ver algumas verdades bíblicas sobre a fé exponencial, aquela fé enorme, aquela fé que traz o sobrenatural, aquela fé que traz o milagre de Deus. Então, a primeira verdade que nós vamos ver, eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Gênesis capítulo 47, versículo 27. Abra sua Bíblia em Gênesis 27, 47, ou então acompanhe a leitura aqui pelo nosso data show. Diz assim o texto bíblico, Gênesis 47, versículo de número 27. Senhor, amamos a tua palavra, glória a Deus. Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos e muitos se multiplicaram, né? Em outras versões diz, multiplicaram-se muito, né? Está escrito ali, né? Ou seja, esse é o crescimento exponencial. A primeira verdade bíblica que nós entendemos ou compreendemos a palavra é o que o crescimento exponencial é possível. É possível crescer de uma forma exponencial, de uma forma madura. É possível crescer em todas as áreas da minha vida. É possível. Deus derramou uma unção de multiplicação, de crescimento exponencial sobre cada um de nós. Crescimento espiritual, crescimento emocional, crescimento ministerial, crescimento da igreja, crescimento do reino do Senhor. Então essa é a primeira verdade bíblica. A segunda verdade bíblica que Deus tem para mim e para você está em Atos dos Apóstolos. Vamos agora lá para o Novo Testamento, capítulo 6, versículo de número 7. Atos, capítulo 6, versículo 7. Quem encontrou é livre para declarar o seu amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Atos 6, versículo 7, diz assim: a palavra de Deus diminuía. Está escrito isso aí? A palavra de Deus, vamos falar juntos? Crescia. Você vai falar na sua tradução, tá bom? Na minha crescia, na outra ali espalhava-se, né? Naquela ali crescia e espalhava-se também. Então vamos lá, versículo 7. A palavra de Deus crescia em Jerusalém,
o número dos discípulos aumentava. O que está escrito na sua Bíblia? Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Então, repete, gente. O que está escrito aí na sua Bíblia? Vamos lá. O número dos discípulos multiplicava. Na minha versão diz aumentava, né? Que é a mesma coisa. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. A segunda verdade que nós aprendemos é que o crescimento é o modelo do Novo Testamento. Deus quer que você cresça. Deus quer que você se expanda. Deus quer que a sua fé aumente. Deus quer que você conquiste as coisas. Então Deus quer que a igreja cresça. Deus quer que nós tenhamos um crescimento, um aumento, né? Diz a palavra do Senhor dos Exércitos aqui, né? Que não só acrescentava apenas algumas pessoas toda semana, mas diz o texto que eles se multiplicavam de forma grandemente, ou seja, é algo bíblico, né? É um modelo de Deus para nós, que você cresça na fé, que você aumente a sua fé, que você tenha um crescimento na sua fé, que você cresça exponencialmente, né? Que você possa entender que há um modelo do Senhor de crescimento. Nós temos que romper, irmãos, com muitas coisas que nos acomodam quando a gente fala de crescimento, porque às vezes alguns de nós nos acostumamos com a casinha, com o carrinho, com o empreguinho, com o salarinho, nos acostumamos com isso, Quando Deus quer que você cresça, que você aumente, que você prospere, que você ganhe, que você possa realmente ter um crescimento, é a base do Novo Testamento, é o crescimento. Então Deus deseja que a nossa igreja também cresça, que a nossa igreja aumente, né? Terceiro princípio bíblico para termos uma fé, um desafio de fé exponencial, está em Isaías capítulo 26, versículo de número 15. Vamos acompanhar comigo essa leitura? Isaías capítulo 26, versículo de número 15. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico, Isaías 26, versículo 15. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. Alargaste todas as fronteiras do país. O terceiro princípio bíblico sobre termos um desafio de fé exponencial é entendermos que o crescimento exponencial honra a Deus. Todas as vezes que você cresce na sua fé, que você cresce em áreas da sua vida, isso é para que o nome do Senhor seja honrado, que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado. Deus permite isso para que haja a honra e a glória é dele, né? A honra e a glória sempre é dele. Só que às vezes nós encontramos, ou passa pela nossa mente pensamentos, ou encontramos pessoas que estão limitando a Deus, estão limitando ao Senhor, né? Porque não consegue ter uma visão de multiplicação, uma visão de avanço, né? Deus quer que realmente nós multipliquemos, né? Que nós cresçamos em todas as coisas, não só, muitas vezes estou citando aqui o contexto de igreja, que a sua célula cresça, né? Vamos ter logo, a partir de outubro, um treinamento para futuros líderes de células aqui na igreja, mas para que as redes, para que haja decisões, para que cresça o número de pessoas na igreja, nós precisamos entender que o crescimento é para honrar o nome do Senhor dos Exércitos. Isso glorifica a Deus, mas também trazendo para o contexto pessoal, quando a sua fé é desafiada, e você entende o propósito de Deus de crescer, de multiplicar, aquilo que Deus está te levando a conquistar, aquela promoção, aquele aumento salarial, aquela conquista material, aquele crescimento emocional, é para honrar o nome de Jesus.
é para você glorificar o nome do Senhor, é para você agradecer a Deus, não é para a gente se encher, não é para a gente achar que conquistamos, porque não, é Deus que tem o controle de todas as coisas. Gosto muito do texto de Ageu, capítulo 2, versículo 8, que diz que o Senhor é dono do ouro e da prata, minha é o ouro e minha é a prata. Deus é dono de tudo, e quando Ele resolve te dar alguma coisa, muito além do que você tem, é para que você possa honrar o nome dEle, para que você possa glorificar o nome dEle. Amém? Terceiro princípio do desafio da fé exponencial está no livro do Êxodo, quarto princípio, né? Desculpa, me enrolei aqui. Êxodo capítulo 1, versículo de número 9. Êxodo, capítulo 1, versículo de número 9. Glória a Deus. Senhor, eu amo a Tua palavra. Diz assim, Êxodo, capítulo 1, versículo 9. E ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. O quarto princípio, para que nós entendamos, é que o crescimento exponencial chama a atenção do mundo. Quanto mais você cresce na sua fé, quanto mais você conquista coisas, chama a atenção das pessoas, chama a atenção dos colegas, chama a atenção dos vizinhos, chama a atenção dos amigos, chama a atenção da cidade. Esse texto aqui retrata um diagnóstico que então foi feito dos filhos de Israel, né? Porque diz o texto aqui que os egípcios, quanto mais eles oprimiam o povo de Israel, quanto mais eles escravizavam o povo de Israel, mais o povo crescia, mais o povo aumentava, né? E isso eles ficaram alarmados, isso chamou a atenção deles, né? Isso chamou a atenção deles, né? Então isso acontece, irmãos, né? Quantos de nós aqui não gostaríamos que nossa igreja crescesse, para que as pessoas vissem o crescimento da nossa igreja e elas quisessem vir para cá? E elas quisessem chegar para cá para saber por que a igreja está crescendo, por que a igreja está chegando pessoas. Então, o crescimento chama a atenção das pessoas. Quando você cresce, quando você melhora de vida, chama a atenção das pessoas, é ou não é? Chama a atenção. Quantas vezes alguém fala assim, eita, olha, fulano chegou aqui de bicicletinha, né? Agora já está no carrão, olha. Já ouviram isso? Só não vou perguntar se vocês falaram isso. Aí tem uns que falam assim, vixe, sei não, cresceu muito rápido, sei não, conquistou casa muito rápido, chegou aqui de bicicletinha, fusquinha, agora está com carrão zero, acho que tem droga aí. Você já ouviu isso ou não? Não vou perguntar se você já falou, porque senão eu vou denunciar seu pecado. Alguns não falaram, que bom. Mas as pessoas, quando você cresce, te chamam a atenção. Você chama a atenção delas. Você chama a atenção, porque você está vencendo um desafio exponencial. Você está usando a sua fé e você está crescendo. E chama a atenção. Nós queremos chamar a atenção de Conceição das Alagoas, irmãos, para que o povo conheça Jesus, para que o povo compreenda a palavra, para que o povo se dobre aos pés do Senhor Jesus. Nós não queremos chamar a atenção para a glória própria, para vangloriar, porque isso aí não faz parte do projeto de Deus. Deus nem permite que a gente cresça dessa maneira, né? Ou se chegarmos, ou alguém que chega a conquistar alguma coisa na sua vaidade pessoal, logo depois cai e a queda é grande. Mas nós precisamos entender que quando nós crescemos, o nosso crescimento exponencial chama a atenção das pessoas, chama a atenção. A igreja de Atos do Novo Testamento, quanto mais ela crescia, mais chamava a atenção do povo.
Quanto mais a sua fé crescer, mais vai chamar a atenção do seu vizinho, mais vai chamar a atenção do seu colega de trabalho, mais vai chamar a atenção daquelas pessoas que estão perto de você, porque elas vão ver o crescimento seu em todas as áreas. Uns vão criticar, uns vão sentir inveja, mas outros vão chegar para você e perguntar: me dá a receita. O que é que você fez para poder crescer desse jeito? O que é que você fez para ter uma fé desse jeito? Então nós precisamos compreender essa verdade. Outro princípio que a palavra nos expõe, nos ensina, está em Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 10. Vamos ler esse texto? Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 10. Glória a Deus. Livro de Deuteronômio capítulo 1, versículo 10. Quem encontrou, declara o seu amor ao Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. O quinto princípio que nós aprendemos é que o crescimento exponencial é feito por Deus. É Deus que dá o crescimento exponencial. Se você estiver conectado com o trono dos céus, se você for obediente à palavra do Senhor, se você for discípulo do Senhor, submisso a Deus, você pode ter certeza que o crescimento virá em todas as áreas da sua vida. Mas é Deus que dá o crescimento. E Deus dá na hora certa, Deus dá na medida certa, porque muitas das vezes, se chegar na nossa mão na hora errada, nós não sabemos administrar, nós não temos condições de levar à frente. É por isso que a cada dia, o Senhor vai nos desafiando a crescer, o Senhor vai te desafiando a aprender, o Senhor vai trazendo conhecimento, o Senhor vai te desafiando a estudar. É por isso que você passa por algumas adversidades na vida, é porque Deus está treinando a sua fé naquela coisa pequena, porque Ele quer te colocar sobre algo grande, mas Ele sabe o momento exato de te colocar ali. Amém? Então é Deus que dá o crescimento, não é obra humana, somente Deus pode fazer, Somente Deus pode fazer. Deus ama, Deus sustenta a igreja é dele. Nós precisamos acreditar que Deus quer nos fazer avançar, que Deus quer nos fazer crescer, e que Ele vai trabalhar, e que Ele vai colocar a mão dele sobre isso. Mas em todas as áreas da nossa vida, entenda que o crescimento, o amadurecimento, a conquista que Deus te dá, o que você tem hoje, foi Deus que te deu, foi o Senhor que te deu. Amém? Sexto e último lugar, sobre os princípios, dos desafios da fé exponencial, nós vamos ler Isaías, capítulo 51, sexto não, o último não, desculpa, enganei aqui, tem mais, alguns aí já ficaram até felizes, uma palavra pequenininha hoje, não, tem mais, aguenta a mão aí, Isaías capítulo 51, versículo de número 2, livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 2, Senhor, eu amo a tua palavra. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz, porque Abraão era um só, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. O sexto princípio que nós precisamos aprender é que o crescimento exponencial é o resultado da bênção de Deus. Uma vez que Deus coloca a sua bênção, uma vez que Deus coloca a sua bênção, você não vai ver apenas um crescimento, um de cada vez, você vai ver uma multiplicação, você vai ver um crescimento em todas as áreas da sua vida, você vai ver coisas acontecendo na sua vida que você vai dizer, Senhor, mas eu não mereço tudo isso, estou conquistando muito, estou crescendo muito,
Irmãos, Deus decidiu te abençoar. Amém? Deus decidiu te abençoar. Deus decidiu abençoar a nossa igreja, né? Você é um povo especial para Deus. Você é especial para o Senhor, né? E você é especial para Deus, para ser usado para tocar o mundo, para alcançar as pessoas, para conquistar as pessoas. Gênesis capítulo 26, versículo 12, diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Quem é que te abençoa? Quem é que te abençoa? O Senhor. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou. Jesus Cristo, quando ele estava falando sobre o princípio da semeadura e da colheita, porque é um princípio bíblico, semear é um princípio bíblico. As nossas palavras são sementes, as nossas atitudes são sementes, tá ok? A sua fé é uma semente de honra, o seu dízimo e a sua oferta são sementes. Então, o princípio da semeadura que o Senhor estabeleceu lá em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Lá no Novo Testamento, Jesus ensina o seguinte, que quando você semear, você pode colher 30 por 1, 60 por 1 ou a 100 por 1. Você quer colher quanto? Quanto? 100. Você tem que ter uma fé exponencial. Jesus disse que a gente pode colher 30, que a gente pode colher 60, mas que a gente pode colher 100. Então, para que eu vou querer colher 30? Eu tenho que pensar, ter uma fé para colher 100, ainda que eu não consiga, mas a minha fé é para colher 100. Eu preciso compreender que o resultado vem do Senhor, é Deus que abençoa. É Deus que põe a mão, é Deus que faz o milagre, é Deus que faz o sobrenatural dele na minha vida, na vida da igreja, é o Senhor que faz, né? Sétimo princípio para o crescimento ou para vencer os desafios, né, da fé exponencial. Vamos para Marcos capítulo 6, lá no Novo Testamento. Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo de número 52. Marcos 6, 52. Escutem agora esse versículo. Olha o que ele diz, Marcos 6, 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estavam endurecidos. Jesus disse essa palavra logo depois que ele fez o milagre da multiplicação dos pães. Ele multiplicou os pães, ele trouxe um crescimento múltiplo e ele multiplicou os pães, né? Ele não só aumentou, mas ele multiplicou de tal maneira que alimentou uma multidão e ainda sobrou ainda, né? Sobrou, ou seja, ele fez um crescimento, ele deu uma multiplicação exponencial dos pães e dos peixes, né? Porém, Jesus então diz assim, olha, os meus discípulos, eles não entenderam o milagre que eu fiz, porque o coração deles são endurecidos, eles não acreditaram, né? A Bíblia diz que por falta de fé de muitas pessoas, Jesus não podia fazer outros milagres poderosos. Olha para você ver. E Jesus fez muitos milagres poderosos. Porém, a própria Bíblia diz que a falta de fé exponencial do povo impediu de Jesus de fazer outros milagres extremamente poderosos, né? E quando Jesus viu a falta de fé no povo, Jesus ficou admirado da falta de fé que havia no povo. Um povo que viu a multiplicação dos pães, e muitas das vezes, depois disso, o povo ainda não tinha fé suficiente
né? Não tinha fé suficiente. Agora, é de a gente pensar, é da gente admirar, né? Que no próprio capítulo 6 de Marcos aqui, Jesus admite que a falta de fé, né? A falta de fé impediu o povo de receber milagres poderosos, né? Ele não realizou milagres poderosos porque não havia fé o suficiente. Não havia fé o suficiente. Qual é esse princípio que nós entendemos? É que a única barreira ao crescimento exponencial é a nossa própria falta de fé. Ah, eu não cresci. É porque não tem fé. Está faltando fé para você. É a única barreira que te impede de não ter uma fé exponencial, é a falta de fé. De não crescer exponencialmente é quando você não tem fé. E aí a gente se assusta porque o outro começou ontem e já está quilômetros de luz na nossa frente, né? Mas por quê? Porque o outro teve fé, porque o outro investiu, porque o outro deu passo de fé, porque o outro teve coragem, porque o outro se lançou, porque o outro não ficou ouvindo um 7-1 das pessoas. Porque o que mais tem é gente para lançar um 7-1, não é verdade? Ah, não vai conseguir, não vai dar certo, isso aí já tentaram, isso aí não deu certo. Ah, cuidado, hein? Quem cresce demais, a queda é grande demais, né? Oh, essa igreja aí não vai dar certo, essa igreja não... Então, fica ouvindo coisas e aí alimenta isso no coração. A única barreira que te impede de avançar é a falta de fé. Diga misericórdia. Agora, em último lugar, Isaías capítulo 54, versículos 2 e 3. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículos 2 e 3. Isaías capítulo 54 é um texto profético para as nossas vidas e para a vida da igreja. Isaías capítulo 54, versículo 2. Alargue o espaço da sua tenda, aumente o toldo da sua habitação, não impeças, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Oitavo lugar, o crescimento exponencial começa com uma fé exponencial. Isso é um desafio exponencial. É a gente crer, é a gente acreditar. Abacuque 3:2 diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. As coisas sempre têm um início. As coisas sempre têm um começo. Gosto muito de um texto bíblico, se eu não me engano, de Zacarias, que diz assim: não desprezais os pequenos começos. Lembre de onde você começou. Lembre de como você começou. Só que as coisas, elas precisam crescer. Elas precisam avançar. Um dia você contentou em morar num quarto só. Hoje você precisa de uma casa maior, não é verdade, sim ou não? Sim. Tudo tem um início, mas é preciso alargar, é preciso crescer, é preciso avançar, irmãos. Nenhum de nós gostamos de ir num estabelecimento que é apertadinho. Você gosta de entrar numa loja apertadinha? Que para entrar você tem que entrar de lado? Ninguém gosta. A gente gosta de ambiente espaçoso, grande, bonito, aconchegante, não é verdade? Isso remete a crescimento. Isso fala de expansão, de algo exponencial. Começou pequeno, mas cresceu. Você lembra de algum comércio aqui na nossa cidade que começou pequeno, mas expandiu? Isso é exponencial, isso é crescimento exponencial. Isso é ter fé. Assim também é na igreja, irmãos. As pessoas querem ir na igreja com um local amplo, com um local que abençoa elas, que tenha um bom conforto, que elas consigam chegar e ir ao banheiro com tranquilidade, que tenha espaço para os meninos, tenha espaço para uma refeição, né, que tem uma área ali de um refeitório, de uma lanchonete, o que for, elas querem um banheiro aconchegante,
né? De preferência um monte de espelho, né? Para tirar foto, para fazer selfie, né? Então, nós precisamos compreender que Deus tem para cada um de nós, e tudo começa com a sua fé. A fé nos faz expandir, a fé nos faz crescer, né? O que você tem hoje, você conquistou pela fé. Quantas pessoas você conhece que trabalham o mesmo tempo de ano que você trabalha, no mesmo local ou na mesma profissão, e não conquistou o que você tem? Porque faltou-lhe fé. A fé nos trava. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, né? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então nós precisamos compreender isso. O que não provém de fé é pecado, né? É pecado. Então eu quero te desafiar a participar conosco desses 40 dias de crescimento espiritual. Um desafio para você. 40 dias em que você vai debruçar-se, você vai tirar alguns minutos durante o dia para poder ter uma devocional com o Senhor, para ser ministrado pelo Senhor. Te desafio nesses dias a exercer o seu amor, a exercer a sua fé no Senhor dos Exércitos, porque Deus, Ele vai honrar a sua decisão. A sua decisão de fé, o Senhor vai honrar, e Ele vai trazer a bênção dEle para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar a sua Bíblia, se colocar de pé, para que nós possamos orar uns pelos outros. A Bíblia manda que a gente tenha fé, mas talvez a fé do irmão que está do seu lado aí, da irmã, não está uma fé grande, uma fé exponencial, e esse irmão precisa da sua ajuda, para que ele possa também ter fé, para que ele possa também crescer em todas as áreas, né? E para que também, irmãos, a nossa igreja possa crescer, né? Pela fé, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado, e você orar pela vida do seu irmão, abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Quero que você ore pela vida desse irmão, pela vida da sua irmã, e agora, abençoando a vida dele, pedindo: Deus, aumente a fé do meu irmão, aumente a fé da minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Peça a Deus que tire todo o medo, peça a Deus que tire toda a incredulidade, todo o desânimo, todo espírito de ansiedade caia por terra, em nome de Jesus. Que Deus opere um milagre, Deus opere o sobrenatural, de forma poderosa, de forma maravilhosa. Oh, aleluia, Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça a tua obra poderosa, meu Deus. Opera o teu sobrenatural, Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus da glória, Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Opera o teu milagre, o teu sobrenatural, Senhor Deus. Faça a tua obra, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Oh, Deus maravilhoso, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Peço, Senhor, ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia, meu Deus. Oh, aleluia, Deus da glória. Quero o teu sobrenatural. Em nome do Senhor, interceda pelo seu irmão. Peço, Senhor, que o ajude a passar pelas situações difíceis. Peço, Senhor, que o ajude a andar por sobre o mar. Oh, Deus, aumente a nossa fé, Espírito Santo de Deus. Rompemos em fé em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Tenha misericórdia, Deus. Nos revista, Deus, do teu poder, meu Pai. Nos revista, Senhor Deus.
Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Tu és poderoso, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Vamos nos mover no sobrenatural, Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia, Deus. Tu és poderoso, Senhor dos Exércitos. Tu és bendito, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Cada dia, meu Deus, nós vamos rompendo em fé. Cada dia nós vamos crescer em fé, meu Pai. Oh, aleluia, Deus. Nos ajude, Senhor dos Exércitos. Nos ajude, meu Pai. Tu és poderoso, Senhor Deus. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Oh, aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Oh, aleluia, meu Deus. Oh, aleluia, meu Deus. Tu és poderoso, Senhor dos Exércitos, meu Pai. Ora ao Senhor. Peço ao Senhor que te ajude a atravessar os desertos, os mares. Que a sua fé aumente. Em nome do Senhor e pela igreja. Para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que a bênção dele venha sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Deus. Tu és poderoso, Deus da glória. Tu és maravilhoso, Senhor dos Exércitos, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, Deus. Aleluia, Deus da glória. Em nome de Jesus. Nos faça andar sobre as águas, Espírito Santo de Deus. Rompa a nossa fé no sobrenatural do Senhor, meu Pai. Oh, Deus poderoso, Deus. Nos revista do teu poder, nos revista de autoridade, meu Pai. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Tenha misericórdia, Deus. Oh, aleluia, Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Oh, aleluia, meu Deus. Tu és poderoso, Deus. Em nome de Jesus, aumente a nossa fé, Senhor. Aumente a nossa fé, Senhor Deus. Oh, Pai, nos ajude a romper a fé, nos ajude a vencer, meu Pai. Deus, tenha misericórdia, Deus. Pai, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai, nós somos expostos à Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Nós vimos nessa noite princípios para que a gente possa romper na fé, princípios para que a gente possa crescer na fé, vencer os desafios na fé, ter uma fé exponencial para o crescimento da igreja, para o meu crescimento espiritual. Meu Deus, nos ajude a colocar a Tua palavra em prática. E nós estamos agora pedindo que o Senhor tire todos os obstáculos que há no nosso coração. Se há corações duros, se há corações incrédulos, se há medo no coração, se há desânimo, ansiedade, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Meu Pai, tire todo o pecado da incredulidade em nome do Senhor. Nos dê um coração de fé, para que a gente possa, Deus, romper, para que a gente possa crescer, se comprometer, avançar. Deus, tenha misericórdia. Fale ao nosso coração, ministre poderosamente, Senhor. Nós mandamos embora toda a obra do inferno, todo espírito das trevas, em o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Cante ao Senhor, levante a sua mão direita aos céus e cante essa música como uma oração. Cante profetizando. Oh, aleluia, Deus. Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Oh, Deus da glória. Oh, Deus poderoso. Em nome de Jesus. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se investirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e
Cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Cada dia vou viver Em nome de rompendo Jesus. em fé. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Diga para 3 pessoas, shalom, meu irmão.